O envelope na minha mão tinha o peso de uma sentença de morte. E eu não sabia se era a minha ou a de outra pessoa. Se algo acontecer comigo, entregue isto ao Dr. Salgado. Não, aos meus filhos. Essas foram as últimas palavras que o Sr. Eduardo Montenegro me disse. 3 semanas antes de ser encontrado morto em seu próprio escritório, cercado por mármore italiano e quadros de milhões de reais. Meu nome é Camila, e por 8 anos fui a governanta da Mansão Bela Vista, o império particular do homem mais rico do setor de construção civil do Brasil. Enquanto seus 2 filhos, Rafael e Beatriz, gastavam fortunas em iates e festas em Mônaco, eu era quem realmente conhecia os segredos daquela casa. Cada cofre escondido, cada ligação sussurrada à tarde da noite, cada olhar de desconfiança que o Sr. Eduardo lançava aos próprios herdeiros. Ele confiava em mim mais do que em seu próprio sangue. Você tem olhos honestos, Camila, ele sempre dizia. Nesta família cheia de mentirosos de terno caro, você é a única verdade que me resta. Na noite da tempestade, quando ele me entregou aquele envelope selado com cera vermelha, suas mãos tremiam como as de um homem que sabia que o tempo estava se esgotando. Eu não fazia ideia do que continha. Só sabia que era importante e perigoso o suficiente para ele confiar nas mãos de uma empregada em vez das mãos de seus próprios filhos. Guardei o envelope no fundo do meu guarda-roupa, entre lençóis dobrados, sem imaginar que aquilo se tornaria a coisa mais valiosa e mais mortal de toda a mansão. Quando a notícia da sua morte chegou, a casa inteira desmoronou em caos. Rafael já discutia sobre ações da empresa antes mesmo do corpo esfriar. Beatriz chorava lágrimas que pareciam ensaiadas demais para serem reais. E eu, parada no corredor de mármore onde antes servia café da manhã todas as manhãs, sentia o peso daquele envelope como se ele estivesse pulsando dentro da minha mala. Porque eu sabia uma coisa que ninguém mais sabia. A morte do Sr. Eduardo não foi um acidente. E o que estava escrito naquele testamento secreto estava prestes a expor quem, naquela família de sorrisos falsos, realmente merecia herdar um império. E quem tinha motivo de sobra para matar por ele. 3 dias depois do funeral, Dr. Salgado me ligou de um número desconhecido. Camila, você ainda está com o envelope? Sua voz tremia de um jeito que fez meu estômago revirar. Não conte a ninguém. Nem aos filhos, nem aos empregados. Encontre-me amanhã, 7 horas da manhã, no meu escritório. Eu mal dormi aquela noite. A mansão inteira parecia diferente agora. As sombras mais longas, os corredores mais silenciosos, como se as paredes de mármore soubessem de um segredo que eu ainda não entendia completamente. Rafael tinha se instalado no escritório do pai como se já fosse dono de tudo, remexendo gavetas, procurando algo com uma urgência que não combinava com luto. Beatriz, por sua vez, passou a noite ao telefone com advogados, sua voz baixa e calculista ecoando pelo corredor onde antes só se ouvia música clássica. Peguei o envelope escondido entre os lençóis e o guardei dentro do meu casaco, perto do coração, como se aquele gesto simples pudesse protegê-lo de algum perigo invisível. No escritório do Dr. Salgado, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, a verdade começou a se revelar. Ele abriu o envelope com mãos cuidadosas e o que li mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida. O testamento não deixava a mansão Bela Vista, nem o império de construção, nem os bilhões em contas na Suíça para Rafael ou Beatriz. Deixava tudo, cada propriedade, cada ação, cada centavo, para mim. Isso é impossível, sussurrei, minhas mãos tremendo tanto que o papel quase caiu no chão. Eu era apenas a governanta dele. Dr. Salgado balançou a cabeça lentamente. Havia algo que o Sr. Eduardo nunca teve coragem de te contar, Camila. Ele descobriu há 2 anos, através de um exame de DNA que fez em segredo, que você não era filha de sua falecida irmã por acaso. Você era filha dele. Sua filha biológica, escondida há 27 anos por sua própria mãe, que trabalhava nesta mesma mansão antes de você nascer. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. 27 anos limpando os salões. Da casa do meu próprio pai, servindo café da manhã ao homem que me deu a vida e nunca disse a verdade. Até ser tarde demais. E então, Dr. Salgado disse a frase que transformou meu mundo em pesadelo. Camila, existe uma razão para ele ter escondido isso. Ele descobriu na semana antes de morrer que alguém na família sabia a verdade e estava disposto a matar para impedir que você herdasse tudo. Voltei para a mansão, Bela Vista naquela tarde com o coração acelerado e um segredo, pesado demais para carregar. Sozinha. Dr. Salgado havia me avisado. Não confiar em ninguém até descobrirmos quem sabia a verdade sobre minha herança. E estava disposto a matar por ela. Assim que entrei, Rafael me esperava na sala de estar, um copo de uísque na mão.
os olhos vermelhos de quem não dormia havia dias. Camila, ele disse com uma calma estranha demais, precisamos conversar sobre o testamento do meu pai. Meu sangue gelou. Como ele sabia, eu não tinha contado a ninguém. O Dr. Salgado me ligou. Ele continuou, notando minha expressão de pânico. Disse que havia irregularidades, que precisava conversar com todos os herdeiros. Ele deu um sorriso que não alcançou os olhos. Imagino que você também recebeu uma ligação. Escolhi minhas palavras com cuidado, o envelope ainda escondido dentro do meu casaco. Ele mencionou algo sobre revisar os documentos. Beatriz apareceu na porta, seus saltos altos ecoando pelo piso de mármore como tiros. Vocês estão conversando sem mim? Sua voz tinha um tom acusatório que eu nunca tinha ouvido antes. Interessante, Camila. Muito interessante. Que você esteja tão envolvida nos assuntos da família ultimamente. Foi então que percebi. Eles suspeitavam. Talvez não soubessem exatamente o que, mas sabiam que algo tinha mudado. Naquela noite não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor perto do meu quarto. Passos que paravam, esperavam e depois se afastavam. Levantei-me em silêncio e vi, pela fresta da porta, uma sombra parada exatamente diante do meu quarto por longos e angustiantes segundos antes de desaparecer na escuridão. Na manhã seguinte, encontrei minha porta destrancada, embora eu tivesse certeza absoluta de tê-la trancado. Meu guarda-roupa estava ligeiramente bagunçado, como se alguém tivesse procurado algo às pressas e tentado disfarçar os rastros. Foi quando decidi. Eu precisava agir antes que agissem contra mim. Liguei para Dr. Salgado com as mãos tremendo. Alguém entrou no meu quarto. Sussurrei. Alguém sabe que estou com o testamento. Sua resposta me gelou o sangue. Camila, escute com atenção. Descobri algo esta manhã nos registros médicos do seu pai. A morte dele não foi natural. Havia vestígios de uma substância no exame toxicológico que o legista inicial ignorou, porque foi pago para ignorar. E o dinheiro veio de dentro da própria família. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Quem? Ainda não sei ao certo, ele disse. Mas sei que você está em perigo real. E sei que, quem quer que tenha feito isso, não vai parar até conseguir o que quer. A reunião foi marcada para 7 da noite, na biblioteca da mansão. Dr. Salgado insistiu que todos os herdeiros estivessem presentes quando ele revelasse os resultados da investigação. Eu me sentei na cadeira que antes pertencia ao meu pai, um envelope agora aberto sobre a mesa entre nós. Rafael andava de um lado para o outro, impaciente. Beatriz mantinha um sorriso frio demais para ser genuíno. E eu, pela primeira vez em 27 anos, não estava ali como empregada. Estava ali como filha, e como dona de tudo aquilo. Descobri quem contaminou o remédio do Sr. Eduardo. Dr. Salgado anunciou, sua voz cortando o silêncio tenso da sala. As câmeras de segurança do escritório particular, que ninguém sabia que existiam, capturaram tudo. Ele conectou um laptop à tela da parede. A imagem que apareceu fez meu estômago revirar. Beatriz, sozinha no escritório do pai, 3 dias antes de sua morte, derramando um líquido transparente dentro do frasco de medicamento para o coração. Você sabia sobre o testamento antes de todos, Dr. Salgado disse, encarando Beatriz diretamente. Encontrou os documentos do exame de DNA há 6 meses. Sabia que, se seu pai vivesse o suficiente para mudar o testamento, oficialmente a favor de Camila, você perderia tudo. Beatriz finalmente quebrou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Ela nem é filha legítima. É filha de uma empregada. Como ela pode ter mais direito do que eu? Porque ela é filha dele, Dr. Salgado respondeu com firmeza. E porque, ao contrário de você, ela nunca tentou tirar a vida de ninguém para conseguir o que queria. A polícia chegou minutos depois. Vê-la sendo levada algemada pela mesma porta de mármore que ela costumava atravessar com tanto orgulho foi o momento mais surreal da minha vida. 6 meses se passaram. Hoje, eu administro o império que meu pai construiu, não como uma herdeira envergonhada, mas como a mulher que ele sempre soube que eu seria capaz de me tornar. Transformei uma ala da mansão em um centro de apoio para empregados domésticos, porque ninguém deveria passar 27 anos invisível na própria casa. Às vezes, quando o sol se põe sobre os jardins da Bela Vista, ainda sinto o peso daquele envelope perto do coração, não mais como um segredo perigoso, mas como a prova de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra seu caminho para a luz. E vocês, o que fariam se descobrissem um segredo capaz de mudar sua vida inteira da noite para o dia? Contem nos comentários.